Queridos irmãos, todos de pé, porque hoje o Padre Guilherme veio aqui para provar que você é religioso. Se você é ateu, você é religioso. Se você é religioso, você é religioso. Se você é agnóstico, você é religioso. E se você não admite isso, provavelmente você é um fanático e nem sabe. Ave Maria, cheia de graças. Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de filosofia, de autoconhecimento de verdade. Filosofias da Índia, meditação, yoga, etc. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, dá uma olhada nesse mundaréu de outros vídeos que a gente gravou sobre Revolução de Si, sobre Shastras e sobre outros caminhos. Chá? Tá bom? O chá? Sim. Do que é? Não sei. Ah, ingrato. Na verdade não dá pra ele saber que é um pot-pourri de chá de oolong com sabor lá de baunilha e chá preto com aroma de manga que eu comprei em Rishikesh. Não sabe onde é Rishikesh? Aqui é Rishikesh. Nós vamos pra lá em janeiro, quer ir com a gente? Nós vamos ter um curso completo, apostilado, lá de uma sadhana. Vem com nós. O vídeo de hoje é algo que eu falo há muito tempo, mas que não é ideia minha. Eu achava que fosse, né? Minha observação fazia eu pensar que fosse. Aí eu li Joseph Campbell, e aí eu li Jung, e esses dois caras me mostraram que eu não tinha nada de original no que eu tava pensando. Mas a ideia é nós todos, seres humanos, organizados desde os tempos mais antigos nas nossas civilizações, tais quais elas são, nós somos, todos nós, até onde eu sei, profundamente religiosos. Porque religião moldou o ethos da nossa civilização. Talvez, porque as culturas que dominaram boa parte do mundo fossem todas religiosas há um bom bocado de milênios. Talvez porque esteja circunscrito na nossa forma de cognizar as coisas. E eu tô só colocando esse talvez porque existem tribos, algumas aqui do Brasil, que não têm inclusive tempos verbais para futuro, para esperar uma transcendência, e que não esperam de modo algum significado ulterior da vida, transcendental da vida. E nessas culturas, algumas não tem nem verbo de posse, então a forma deles cognizarem o mundo é bem diferente da nossa. Porém, nós todos, num sentido junguiano, somos tremendamente religiosos, no sentido que somos seres profundamente simbólicos. Tanto que Carl Gustav Jung vai dizer que nós somos homossimbólicos, né? O nosso inconsciente se dá através dos símbolos, através dos sonhos, através dos ritos. E se você é religioso, praticante ou não, a gente se organiza de forma religiosa. Como assim, Gui? Ué, pensa no ethos da religião. A gente tem coisas que a gente adora, que a gente venera. A gente tem rituais para fazer as coisas. Mesmo um ateu, quando escova os dentes, veste a roupa de uma mesma forma, acorda de um mesmo jeito, tem um ritual para se limpar, tem um ritual para se exercitar, tem um ritual para trabalhar. Isso é organização religiosa. Ah, Guilherme, o nome disso é disciplina. Então, querido, sabe quem ensinava disciplina para as pessoas lá atrás? Exército? Não! Quem ensinava isso para as pessoas eram sacerdotes. E a motivação de organizar as pessoas em torno de uma disciplina era uma motivação transcendental. Deus quer que você faça assim. Ah, Guilherme, mas isso não é mais assim, eu não acredito nisso. Sim, mas isso está circunscrito no nosso modo de ser. Veja só, antigamente a gente tinha catedrais. Os prédios mais altos da cidade eram as catedrais, nos lugares mais altos, de mais destaque e beleza, para indicar que o poder vigente naquela civilização era o poder espiritual. Então a gente passa para o iluminismo e os palácios dos reis vão se tornar mais altos que as catedrais. E aí a gente passa para o capitalismo tardio e os arranha-céus, esses prédios espelhados, as Faria Limas da vida, se tornam os prédios mais altos, onde há ali a concentração do poder vigente. E assim como toda religião, pensa por exemplo na organização das instituições financeiras, se elas não são extremamente sacerdotais. Você tem lá o grande prédio onde só os eleitos entram, eles entendem de uma linguagem que quase ninguém entende, são coisas que para um economista são teoricamente simples, mas você não sabe o que é CDB, CDI, CDC, CQC, PQP e os cambal. E você não entende por que a taxa de juros é tal como é, e você não entende por que a inflação é tal como é, e por mais que eles venham explicar, sempre fica um ar de mistério de você dizer, tá, mas isso não é uma invenção, não é uma convenção humana para organizar as coisas tais quais elas estão postas? Não, isso aqui é uma grande ciência. É igual religião.
Os grandes mistérios estão nas mãos de poucas pessoas que veneram esses mistérios e os deixam concentrados para si para obter controle e poder. Quando eu estou falando de religião, não estou falando de espiritualidade, não. Eu estou falando do nosso jeito simbólico de organizar as coisas em torno de um ethos que seja esse da autoridade, esse da restrição, esse da culpa, esse da disciplina, esse da moral. Todo povo, toda época, toda cultura tem uma espécie de moral própria. E a nossa, nesse momento, é a do consumismo. Os valores estão em torno do consumismo, a noção de ser e de sucesso e de bem-estar e de felicidade estão em torno daquilo que você obtém, que você compra, que você consome. O Bill Hahn sempre fala, e eu já cansei de repetir, que ele diz que a gente trata o mundo como se fosse uma grande loja, e todas as nossas relações afetivas, emocionais, sociais, comerciais, a gente trata como produto. Então, ressignificar isso dá um certo trabalho, porque a gente é extremamente simbólico, a gente é extremamente religioso, não sabemos nada sobre isso, não olhamos com profundidade as nossas questões mais capciosas, as nossas questões mais profundas, porque a gente morre de medo disso, porque olhar para isso é olhar para nossa sombra, porque olhar para isso é olhar para os nossos defeitos, porque olhar para isso é perder o nosso controle. E aí a gente sonha com um monte de coisas que seriam material para o imenso trabalho de autoconhecimento, mas a gente prefere achar que nós somos escolhidos de alguma forma, pensamento religioso, nós somos o povo eleito, eu tenho uma grande mediunidade, eu tenho uma grande missão, eu tenho a missão de espalhar o evangelho. A gente se coloca no centro da coisa. Toda religião de um povo se coloca como centro do universo. E isso somos nós. Eu sou o centro da economia, eu sou o centro da ciência, eu sou o centro das descobertas, eu sou o centro da lucidez, eu que estou levando, inclusive, lucidez para esse povo absolutamente ignorante por causa da religião. Tem um monte de cientista fazendo isso, né? Que religião emburrece o povo, eu tenho a verdade. Eu tenho a verdade é pensamento religioso, não tem nada de científico nisso. Tem? Deter a verdade e o conhecimento é palavra revelada de profeta, não é coisa de cientista. E a gente, no entanto, fica nisso. O Krishnamurti, por outro lado, vai dizer que isso não é nada religioso, que isso é materialismo puro, que os religiosos, os ditos religiosos do nosso mundo são todos materialistas. E que o homem religioso de verdade, o ser humano religioso de verdade é o ser livre, é o ser que está buscando religare, né? Buscando essa reconexão do ser consigo, do ser consagrado, do ser com a vida mesma, do ser com sua atenção, com a sua consciência, com a sua lucidez. Enquanto a gente não tiver domínio e conhecimento sobre esse nosso modo de funcionar, falar de autoconhecimento, falar de autocuidado, falar de bem-estar e de revolução de si é trivial. Porque como é que você quer saber controlar uma máquina que você não sabe nem como você faz para ligar? E se você sabe como ligar, você não sabe como governar, como operar, como limpar as engrenagens? A gente funciona dessa forma simbólica, dentro desse universo onírico, e que a gente quer toda hora materializar e dizer que a gente está em missões transcendentais. Pelo universo afora, estão calcadas as mensagens, estão ali circunscritas as mensagens sobre o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa fazer em nós. Esse trabalho interno de entender como é que a gente funciona, como é que esse pensamento religioso, assim como nas religiões antigas, usa de prestidigitação, ou seja, engano. Os sacerdotes de todas as religiões do mundo antigo faziam truques e efeitos para impressionar a população, exatamente como os detentores de qualquer área de conhecimento que não compartilham com o mundo, para mostrar que eles eram realmente mágicos, tipo os sacerdotes do filme do Príncipe do Egito. Os nossos deuses podem mais. Nossos deuses podem mais. Oh, que beleza! Pare com a brincadeira! É mágica de primeira! Nossa turma inteira faz! E suma como um raio, os nossos deuses podem mais! Isso era muito comum, e não é porque ali no filme do Príncipe do Egito é mostrado que os sacerdotes egípcios faziam essas coisas, que os sacerdotes monoteístas, judeus, cristãos e muçulmanos não faziam coisa igual ou pior. Todo mundo quer ter controle sobre alguém através dos seus truques. Nós fazemos esses truques. Nós jogamos pozinhos nas coisas em volta de nós para elas parecerem mágicas. E o Jung chama isso de pensamento mágico, é tirar soluções sem causa, é criar relações sem causa e efeito no mundo para poder explicar coisas que eu não sei explicar, para poder justificar coisas que eu não sei justificar. Nossa, Gui, mas parece um beco sem saída. Nós todos temos incrustados em nós essa coisa do pensamento religioso, que o Krishnamurti vai chamar de materialista, né, de mesquinho, de controlador, de assustado. Mas eu também não vejo isso só como uma coisa ruim, não. Veja,
não é uma crítica. Esse é só o nosso modo de funcionar. A gente precisa explicar a realidade para parar de ter tanto medo dela. E a gente usa dos símbolos, dos signos, das formas para isso. O mundo antigo, com todas as suas problemáticas, sabia fazer isso muito melhor que nós. Haviam ritos de passagem para demarcar as etapas da vida de um ser humano, meninos e meninas. Haviam símbolos para explicar os nossos estados mentais, os nossos estados de humor, os nossos estágios de aprendizagem e os nossos estágios de entendimento. As formas da arte, as formas utilitárias do dia a dia eram expressadas de modo a dar significado, os nomes tinham significado. Essa era uma prática de uma forma geral no mundo antigo que a gente perdeu. Quantos de nós, que são pais e mães, demos o nome para o nosso filho porque a gente acha bonito? Antigamente isso não existia. O nome do seu filho carregava o significado do que ele ia levar consigo. Né? Quem ainda faz isso hoje são algumas culturas e os nomes iniciáticos, né? Tipo Bhairavadasa, servo de Bhairava. A Premananda, a bem-aventurança pelo amor divino. Yogananda, bem-aventurança pela união divina. Então, quer dizer, você está ali redesignando a característica que você quer buscar expressar com esse nome. Mas no nosso mundo não, Guilherme, Mateus é porque, Guilherme é um nome tão bonito. Provavelmente devia ser o nome de algum personagem de novela, lá nos anos 90, porque eu e mais 1 zibilhão de pessoas chamamos Guilherme ali por volta de 90 a 95, mais ou menos. Guilherme e Gustavo, um monte. Gabriel, então, Gabriel e Enzo, depois do ano 2000, toneladas. E Mateus é um negócio que não sai de moda, né? A gente estava prestando serviço, aplicando um curso numa clínica, o dono da clínica chamava Mateus. O nosso Mateus chama Mateus, né, Mateus? Sim. Quem mais chamava Mateus? Mateus. O outro Mateus. E mais um outro Mateus. E aí tinha um cliente no outro dia que também chamava Mateus. Teve um dia lá que tinha 4 Mateus no mesmo lugar. Então é um nome comum. Mas por quê? Porque algumas dessas pessoas pensaram, esse é o nome do apóstolo de Jesus, eu quero entender quem foi São Mateus. Não sei. Mas a gente faz as coisas porque faz. No mundo antigo as coisas eram feitas porque elas carregavam significado. Trazer lucidez para a sua vida, imbuir de significado cada coisa que você faz, começa a te apaziguar nessa densa, espessa escuridão que é um viver vazio, que é um viver sem sentido, que é um viver despropositado. Então a coisa aqui é, como é que eu faço para preencher de significado, de grandeza, de lucidez, as etapas da minha vida? Com atenção. Se a gente já não faz mais os ritos e não performa mais essa reflexão e essa contemplação dos signos e dos símbolos da vida, o que a gente faz é primeiro voltar para a base e tentar entender onde é que surgiu essa capacidade tão poética e tão linda dos povos antigos de dar significado sagrado para todas as coisas. Começou com prestar atenção. É a base da prática meditativa, é a base da contemplação, é a base da vida saudável, esteja presente. Porque quando você está presente e olha para as coisas da vida, para os fenômenos da natureza, para os fenômenos da sua mente, para os encontros e desencontros, para os sabores e dissabores da vida com atenção, você se encanta por eles. Porque é fascinante. Você vai ver Deus ali, porque é lindo ver o tempo discorrer de momento a momento, ver as emoções surgirem e desaparecerem, verem as grandes paisagens diante dos nossos olhos, ouvir as belas sinfonias que a natureza e que o ser humano são capazes de compor um com o outro. E isso é a base da prática meditativa, é a base do equilíbrio emocional, é a base da reestruturação desse homo simbólicos que vai começar a conseguir contemplar em práticas mais profundas quando ele souber reestruturar as bases mesmas de sua atenção. E a sua atenção é o que você pode dar de mais precioso e sagrado para qualquer coisa na sua vida. É o seu tempo de vida que você está empreendendo ali. A atenção não é um esforço catastroficamente cansativo. Não. A atenção é deleite em render-se a algo que te captura. É um ato de amor. Cultivar esse ato de amor é o que a gente ensina nos nossos cursos de meditação. Se você quiser saber como começar a meditar, dá uma olhada nesse link aqui embaixo que tem um curso completinho do passo 0 ao avançado, com filosofia, prática, para você que já medita, para você que nunca meditou.
e que acha que meditação não é para você que quer retomar a prática, para você que quer melhorar a qualidade da sua meditação. E se você quiser ir mais fundo ainda, e quiser dar um mergulho nesse sujeito que você chama de eu, vem fazer o curso do Atma Sadhana conosco na nossa peregrinação para a Índia, agora em janeiro de 2024. Se você se inscrever, inclusive, na viagem, você ganha o curso de meditação, Jornada da Meditação da Kibuk. Te espero lá. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!